Pessoal, Sim. eu vou trazer para vocês aqui algumas questões em relação aos maiores desafios. Eu fiquei bem assustada. É, É, então, achou aí? não. Vamos fazer pelo Instagram e eu vou tentando arrumar aqui, tá? Tá bom. Ô, Kátia, boa noite. Fala pro João Pedro que eu tô mandando outro beijo. Tô mandando beijo aqui para mim no Instagram. Cleiton, pessoal que foi entrando aí depois, Marília, boa noite. Tá? Se você tem alguma pergunta em relação a essa questão, a essa temática, pode ir mandando aqui para a gente, que a gente vai tentando responder da melhor maneira possível. Eu fiquei bem preocupada com um dado que eu vi esses dias pesquisando sobre o número de divórcios no Brasil, e esse número cresceu em 10 anos 160%. E eu ouvi também um dado que hoje em dia os casamentos, mais ou menos de 2 anos e meio, eles estão terminando. Então, as pessoas não estão dando nem tempo de ficar juntas, sabe? Então, realmente são muitos os desafios que nós enfrentamos na vida a dois. E eu procurando algumas causas aqui de estudos, foram 10 causas que eu achei. Não sei se o Jonathan vai concordar. Na verdade, eu nem concordei com todos, não, mas, digamos, né, está lá e a gente trouxe aqui para a gente discutir. Segundo essa pesquisa, então, 10 das maiores causas de divórcio no Brasil são: primeiro, monotonia, falta de compromisso, número 2. 3, problemas com a intimidade. 4, discussões demais e opiniões diferentes. 5, infidelidade. 6, casar cedo. 7, dinheiro. 8, expectativas irreais. 9, abuso. E 10, filhos. Sabe? Então, eu gostaria de saber, Jonathan, o que você acha sobre isso? Você concorda, não concorda? Olha, Fabiola, é uma lista bem atual, né? Pelo que a gente tem acompanhado, né, nos consultórios e nos estudos que a gente faz, é uma lista bem atual e realmente é as causas que mais aparecem. Antes da gente continuar, Fabiola, eu só vou pedir o pessoal do Facebook desculpa e vou pedir eles para conectar no Instagram, porque não vai ter como fazer aqui. Quando eu estudei lá, que eu te falei, era parecia que ia ser mais fácil. Uhum. Mas aqui não está aparecendo a opção de te incluir. Então eu Tá. vou encerrar o vídeo no Face, né, e peço o pessoal do Face para que conecte no Instagram para assistir a live, ok? Obrigado, desculpa aí qualquer coisa. É porque tá atrasando muito também pelo Facebook, Sim, sim. tá? Então vamos voltar aí, já encerrei lá agora. Tá bom. Na verdade, se a gente for pensar, eu fiquei pensando, as pessoas estão muito mais egoístas e intolerantes, aí o Ziane está falando. Sim, eu acredito que sim, a gente tem pregado muita cultura da individualidade, sabe? Não que seja, a gente tem dois extremos, tem pessoas que pensam demais nas outras, tem pessoas que pensam demais nelas mesmas. Eu acredito que o segredo seja o equilíbrio, até porque para estar numa relação, você precisa estar muito inteiro com você. Mas tem um limite também. O que você acha, Jonathan? Tem essa questão. É o tema, né? É um desafio. Que estará a dois. E hoje a gente tem um incentivo muito grande da mídia, né, um incentivo muito grande da nossa cultura atual. Para as pessoas, assim, casa, se não der certo, separa. Né? E as Sim. pessoas hoje não. Até tem uma história que eu gosto muito, que são um casalzinho de idoso, está fazendo aniversário, né? De 65 anos de casado. E aí um jovem pergunta, como que vocês conseguiram manter um casamento de 65 anos? Aí eles falam, é que a gente nasceu numa época que a gente consertava as coisas e não descartava. Né? Então a gente precisa pensar nisso, porque hoje é um incentivo muito grande. Não, casa para ver se vai dar certo. Né? E aí, igual você falou, assim, tem um egoísmo, uma questão que a gente precisa trabalhar, né? Sim, sim. Na verdade, eu vejo, tem um livro que eu gosto muito, até estou com ele aqui, quer dizer, estava com ele aqui por aqui, eu cheguei meio atrasada hoje em casa, mas
ele fala, nesse livro, fala que quando o amor acaba, na verdade, as causas, elas não são muito óbvias. E até acho que a gente até falou naquela outra live, Jonathan, sobre que não tem nada de repente, sabe? E eu acredito Uhum. que isso é uma questão que a gente deve frisar aqui. Não existe nada de repente. De repente não deu certo, ninguém trai de repente, ninguém separa de repente. E talvez esse seja um dos maiores desafios, porque pode acontecer, sim, de um casamento acabar sem grandes conflitos, sem problemas sexuais, sem traições, e de repente simplesmente acaba. E isso não é de repente, concorda? Concordo plenamente. É uma questão assim, isso tem um motivo, né? Tem a gente às vezes não percebe aquilo imediato, né? E isso vai aumentando como uma bola de neve, né? E é igual você falando, a gente precisa perceber isso e ir tratando de pouco em pouco, né? E aí a gente ir consertando. Mas assim, eu até hoje não vi assim, ah não, foi de repente a gente separou, né? Acho que não, acho que tem um processo aí de algum tempo, né? Pode ser pouco tempo, mas que existe um tempo, alguma coisa que apareceu, aí sim. A Uhum. não ser, a não ser assim, não, a gente não dava certo no namoro, casou, e aí realmente descobriu que não dava certo. Ah, aí, né, aí é um pouco tempo de casado, mas o namoro já tem indícios, né, que vai falando ali. Sim. Até te perguntar uma questão que vem muito para a gente. Muitas pessoas perguntam se o casamento é um reflexo do namoro. É. Você concorda? Concordo também. É, eu acho que o casamento ele começa no namoro. Sim. Acho que o casamento é fruto de um bom namoro, né? Porque se você não constrói, até tem um livro que chama O Divórcio Começa no Namoro. Não sei se Mesmo? você Isso não conhece, tem. já viu falar. Não. O divórcio começa no namoro, né? E a gente precisa pensar nisso, porque os nossos jovens hoje, eles começam de trás para frente o relacionamento, né? Sim. Aí precisa pensar nisso. Então eles conversam um pouco sobre o relacionamento, sobre o que pretende do futuro, e aí quando casa, aí vai descobrir que os sonhos, os objetivos eram totalmente diferentes. Sim. E muitas pessoas casam na ideia, a gente também falou disso, casam na ideia de que vão mudar o parceiro, sabendo que essa pessoa é assim no namoro, com essa ideia errada de que vão mudar essa pessoa, e não é bem isso que acontece. Então você que está namorando, você que está aí e está nessa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Presta bem atenção no namoro, porque depois que se casa, realmente fica mais complicado. Eu falo, o casamento é uma potencialização dos problemas, né? Se tá namorando, tá com problema, quando casa, a, Sim, é uma potência, vai piorar, porque aí existe um relacionamento mais íntimo, né, mais próximo ali diariamente, né? Então é sim, aonde potencializa. Não é que o casamento potencializa os problemas, são problemas mal resolvidos no namoro, né? Igual você falou, que as pessoas acham que não vou casar vai melhorar. Não vai, né? não, Eu acredito que é mais provável piorar do que melhorar. sim. E nesse livro que eu falei em questão, depois eu vou ver se eu acho ele por aqui, fala que, na verdade, as pessoas é o primeiro indício, digamos, se a gente for pensar, parar para pensar quando morre um casamento, quando morre um relacionamento, o que tem em comum, uma causa em comum é o parar de conversar. Não é que essas pessoas não conversem, mas elas param de conversar sobre questões relevantes para elas. Já pensou nisso? Já quando a gente marcou a live, eu fui estudar algumas questões, né, quais são os maiores desafios, né, e até lembrar a questão do consultório mesmo, dos pacientes que a gente tem atendido, né, e a comunicação, ela é o primeiro item
que deixa de existir, né? Quando um casamento vai de mal a pior. Sim. Então, a gente precisa estabelecer e melhorar a nossa comunicação. Digamos que acontece uma separação gradativa. Vão parando de conversar sobre questões importantes, vão parando de falar sobre os próprios sonhos, sobre o que foi importante para ele naquele dia ou para ela. E quando se dão conta, estão separados, estão muito distantes. Meio que cria um abismo, sabe? Isso que eu sinto em alguns casais, em casos que eu percebo assim bem de perto. Parece que eles nem se conhecem mais, nem se reconhecem mais na relação. E isso é muito triste de se ver. É, e tem uma questão assim, às vezes de não falar o que incomoda, né? Ah, isso me incomoda, mas eu não falo. Assim, quantas vezes, às vezes a gente, eu sempre falo isso muito mais para homem, né? Porque às vezes a mulher tem mais facilidade de expressar verbalmente, mas o homem de validar o que as mulheres sentem. Sim. Né? Porque, não, você está falando isso de novo, mas está falando de novo, mas qual que é a importância que você está dando para isso? Porque se ela está falando de novo é porque não foi resolvido. Sim. Né? Então, a gente precisa ter um ouvido atento, perceber por que ela está falando isso e tentar resolver. Acho que na última live a gente falou essa questão da comunicação para homem e para mulher ser muito diferente, né? E eu lembro que o pessoal gostou quando eu falei que o homem trava quando a mulher dá uma ordem direta, né? Mas é muito isso, né? E eu tenho percebido cada vez mais, família, isso é muito real nos relacionamentos, né? A mulher pede alguma coisa, ela tá querendo alguma coisa, ela dá uma ordem direta, e o homem trava, né? E isso precisa ser melhorado, tanto na parte do homem, né, de pensar que não é uma ordem, quanto da mulher de, às vezes, trocar as palavras por questões. Às vezes, hoje mesmo eu estava, né, conversando com uma pessoa e falando para ela, ó, em vez de você dar uma ordem direta, faz um pedido. Olha, você pode me ajudar? Eu gostaria que você fizesse isso, né? Essa comunicação ela vai ficando difícil porque às vezes a gente não acredita mais que a pessoa pode mudar. Sim. E aí eu deixo de falar, né? Porque não cansei de falar e não ter resultado. E isso acontece. Depois que você disse isso, eu comecei a prestar atenção e faz todo o sentido. Nós mulheres, muitas vezes, nós somos muito mandonas, controladoras, infelizmente, sabe, pessoal? A gente tem que falar, eu não vou mentir aqui, não. Eu percebo muitas de nós sendo mandonas, controladoras, e os homens não aceitam isso bem. Não aceitam mesmo, sabe? Agora, em relação a isso, Jonathan, eu gostaria de frisar aqui, eu não sei se a gente falou na última live, mas das pessoas se acostumarem umas com as outras e tomarem esse parceiro como garantido. Talvez isso seja a pior coisa que existe dentro de um relacionamento. Porque essas pessoas podem... Eu estou querendo fixar o comentário aqui, mas eu estou apanhando. As pessoas Minha ficha caiu. As pessoas podem, muitas vezes, tomar esse parceiro como garantido, se acostumar com aquela pessoa. Porque quando a gente está namorando, a gente se arruma, a gente se prepara para esse encontro, a gente pensa em algo diferente para fazer juntos. A gente pensa, por exemplo, está chegando o Dia dos Namorados aí. Até quero fazer uma pergunta para a nossa audiência aqui. Você está preparando alguma coisa para fazer de especial com seu marido, com sua esposa, ou com seu namorado, noivo? São datas que quando a gente está namorando, provavelmente a gente não esquece. Compra uma lembrancinha, prepara um presente. Mas quando a gente se casa, passa despercebido. Tá? Então eu quero perguntar aqui, vocês, pessoal, vocês se prepararam? Vocês estão se preparando, pensando nessa data? Você já preparou alguma coisa para sua esposa, Jonathan? Olha, é surpresa, viu?
É, mas eu gosto muito de fazer algumas coisas especiais, né? Já não posso mentir que algumas vezes eu falhei, né? Tá, Mas é por uma questão, às vezes, sabe, de má comunicação, achar uma coisa e tentar fazer outra, né? E aí não deu muito certo. Mas vou preparar alguma coisa assim, né? E eu sempre falo, às vezes, com essa crise que a gente passa, né, as pessoas falam, ah, mas eu não tenho dinheiro para dar um presente caro ou levar para passear. Faz em casa, sim. né? Compra aquelas velhinhas, hoje tem no 99 umas velhinhas, né? Faz um jantar especial. Se não sabe fazer, pede alguém para fazer. A Natália falou que está preparando e a Nilva está dando uma ideia ótima. Ó. Sim, ficar juntos com comidinha especial e um vinho. E tá Aí, ó, fazendo pronto, frio. ó. Pede um sushi, Nilva. Nossa, legal. E é bem como É, você hoje disse, tem. não é preparar algo caro, não é verdade? Não é nada mirabolante, mas é pensar na pessoa. É isso, fazer alguma coisa, né? Agora, vamos discutir então as 10 causas segundo esse artigo que eu li na internet. O primeiro motivo de divórcio, segundo ele, seria a monotonia. O que você acha disso, Jonathan? Como evitar? Ah, é o que a gente acabou de falar, né? Às vezes a pessoa fica esperando do outro, né? Ah, eu vou fazer se ela fizer, ou vou fazer se ele fizer, né? E aí deixa de fazer as coisas. Ou se comemora só datas especiais, né? Ah, vou dar um presente só no dia dos namorados. Ah, vou dar um presente só no dia das mães, por exemplo. Então, cai no ciclo, né, de ciclo vicioso, né, que a gente chama, Sim, porque é sempre a mesma coisa, né? E aí eu falei, às vezes a comunicação, ah, não vou parar de falar porque não adianta falar, né? Eu acho que isso vai caindo, vai ficando monótono, né? E a gente vai cansando, né? sim. Sim, realmente. E o que a gente falou também mais cedo de tomar o outro como garantido. Ah, já tá, já é meu marido mesmo, já é minha esposa, e se acostumar. E rotina é um perigo na relação. É um perigo gravíssimo, porque as pessoas se cansam. Por exemplo, feijão com arroz. Eu acho que a única coisa que não cansa que a gente come todo dia é feijão com arroz. O resto tudo cansa. Carne todo dia enjoa, ovo todo dia enjoa. E estar com aquela mesma pessoa sempre naquela mesma situação também acaba ficando muito cansativo. Então, uma das dicas para sair disso é o que a gente está falando. Prepare noites especiais, tenha um tempo de qualidade com seu parceiro. Eu acredito muito até de vez em quando preparar. Se não consegue viajar todo ano, de 2 em 2 anos, no final de semana num lugar perto, ir num hotel, sabe? Uma coisa assim, bem, não precisa de dinheiro, gente, para isso não. É questão de pensar, de pensar fora dessa caixa, da pessoa perceber que você se importa com ela. Eu acredito que isso é muito importante. Acho que mais importante que amar é falar para essa pessoa que você a ama. Mulher, vou dar um segredinho, vou contar um segredinho aqui para vocês, os homens que estão nos escutando ou que vão nos escutar depois. Para nós, por exemplo, vou pegar uma caixinha de lápis que eu tenho aqui. Isso aqui tem um monte de canetinha, de lápis, régua aqui. Suponhamos que isso é uma caixa de bombom. Se você der uma caixa de bombom para uma mulher, ela vai perceber isso aqui tudo como um presente. Mas se você compra a caixa e num dia você dá um bombom, no outro dia você dá um outro bombom e assim por diante, ela vai entender que você está dando 30 presentes. Então, para a gente não é muito difícil, eu digo que não é muito tão difícil assim agradar uma mulher, desde que você pense um pouquinho fora da caixa e projete na sua cabeça maneiras diferentes de alcançá-la. Uma flor, sabe? Um jantar especial, como a gente está falando aqui no Dia dos Namorados, isso faz toda a diferença. Você concorda, Jonathan? Sim, Fabio. E até
interessante da gente descobrir isso naquele livro, né? Às vezes você fala muito nele. Eu acho que eu já vi você fazendo naquele Assim, Linguagem do Amor, né? Sim, sim. Porque é muito importante isso também, descobrir qual que é a linguagem do amor para não cair na monotonia, Sim, né? No sempre a mesma coisa. Porque às sim. vezes se a gente faz a mesma coisa e o outro não sente que é amado, não vai fazer muita diferença, né? E eu quero assim, já que você está dando dica para nós homens, né? Eu quero dar uma dica para as mulheres. Homem também gosta de presente, Ó, né? Homem também gosta de surpresa, né? E é o que você falou, não achar que, ah, não, é meu marido, tá conquistado e deixar, né, por aí. Tem que, até ontem eu estava pensando, mudando um pouco o assunto, mas assim, dentro desse contexto, de quem que é a iniciativa, né? Porque, como a gente falou na semana passada, as coisas estão muito modernas, uhum, né? As mulheres conquistaram um novo espaço, os homens continua na mesma, mas aí eu fico pensando, né, de quem que deve ser a iniciativa? Porque agora com essa nova mulher, né, como que os homens ficam? Será que nós temos que tomar a iniciativa sempre? Né? Então aí, até chegando no dia do namorado, quem que vai organizar isso? Tem que ser o homem, né? Aí eu sempre, ontem eu estava pensando nisso, né, por algumas questões, e aí eu falei, gente, agora as mulheres estão modernas, né? A gente já pode modernizar isso também. sim. A Natália colocou uma questão aqui tão importante. A Natália colocou boa vontade. Eu acredito que boa vontade é necessário para viver, sabe? Fazer aquilo com vontade. Malhar com vontade, comer com vontade, beijar com vontade. Ter boa vontade de preparar, de dar esse primeiro passo. Inclusive, na hora da intimidade aqui, nós vamos voltar nessa questão de quem toma a iniciativa, viu? Nós vamos voltar. Vamos para o número 2, em relação à falta de compromisso. Como lidar com a falta de compromisso desse parceiro? Eu achei esse item aqui, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque geralmente a gente coloca assim, situações para divórcio, dinheiro, em relação à personalidade, questões sexuais, mas falta de compromisso, e o pior que a gente vê muito, infelizmente. Você leu alguma coisa específica sobre esse assunto? Não, só mesmo. Na O verdade, que não tem nada seria essa, tópicos. o que seria essa falta de compromisso? Falta de compromisso com o parceiro, falta de compromisso com as financeira, mas dinheiro depois entra lá de novo, Hum, sabe? Então a tá. palavra, esse Seria uma caráter, né? questão. Tem o item infidelidade aí? Tem, tem o item. Vamos pular Porque eu esse, acho que vamos para essa. intimidade. Não, assim, mas eu acho essa falta de compromisso. Tá, eu estou te perguntando se tem algum específico, porque eu acho que seria uma questão de fidelidade. Falta de Tá. compromisso em quê? Eu acho que está Uhum, ligada à questão da fidelidade no aspecto que, ó, ele não tem compromisso comigo. Né? sim. A prioridade dele, às vezes, é a bola. Né? A prioridade dela, às vezes, é o shopping. Então, qual que Uhum, é esse compromisso? Né? Qual que tá. é o compromisso com as contas? Né? Tem vários compromissos aí que, às vezes, a gente, né, aprofundar é muito tema aí dentro desse aí. Sim. Vamos passar, por isso vamos passar. Intimidade. Eu sei que esse aqui talvez caberia uma live só para isso. A Nilva está falando aqui, falta de compromisso, não respeitar os compromissos marcados pelo outro. Sim, Isso. sim, pode ser. E acredito que É. conversar também previamente sobre isso. Porque, às vezes, não sei se você percebe, Nilva, não sei se você está dizendo nesse sentido, a gente anda numa correria tão grande que muitas vezes a gente fala assim, você tem alguma coisa marcada para esse dia? Por exemplo, hoje eu não faço mais nada sem olhar na minha agenda, porque senão eu marco e não lembro, não cumpro. Mas vamos passar para o 3, a intimidade? Tá, agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham que são os maiores problemas em relação ao sexo no casamento? Jonathan, o que aparece para você aí em relação a isso? Sobre o sexo no casamento? Problemas. Acho a grande
maioria, né, dos casos que a gente percebe, é uma falta não é vontade, né, que vontade existe muito, mas como chegar a esse ponto, né, como preparar isso, né, e aí a gente precisa falar da diferença do homem e da mulher, né, porque o homem muitas das vezes faz sexo para desestressar, né? Faz, né, é sério, a visão, eu assim, percebo, já estudei um pouco sobre isso, são coisas diferentes, né? A mulher está muito ligada ao sentimento, à emoção, né? E o homem é muito fisiológico, né? É uma necessidade muito fisiológica de sentir isso no próprio corpo, né? E aí ele ter a paciência de preparar a mulher, né, emocionalmente para chegar no ato, né, ele precisa aprender isso, né? E muitas das vezes o homem não faz isso, né? E como a mulher hoje tem uma independência muito grande, ela simplesmente fala não e pronto. Dentro do consultório, quais são as maiores dificuldades que eu percebo que aparecem? Problemas de ejaculação precoce, e na mulher tem muito a ver com a falta de desejo, a falta sabe, de vontade mesmo de fazer. E dá um embate, porque isso aqui, como o Jonathan está falando, para o homem, ele casa achando que vai fazer sexo todo dia. Pelo menos é o que eles chegam falando. Já a mulher... Mas meu. Já a mulher, ela tem muito também essa questão da conquista, do próprio carinho ali. Muitas se revoltam porque o homem trata mal durante o dia e à noite quer sexo. Pessoal, não tem nada pior para uma mulher do que isso. Na verdade, o que elas trazem, o sentimento é de que elas são somente um objeto, elas se sentem usadas. Sabe? Então, essa questão aqui, dá uma live só para isso aqui. Olha os coraçõezinhos subindo. Várias lives. Sim. Mas, ó, tem uma história, né, que eles comparam a mulher com o fogão a lenha, né, e o homem como micro-ondas. Né? E é bem assim, por isso que às vezes não vai rolar. Né? Eu vou fazer uma propaganda aqui, né? A gente está fazendo aquele Men Summit Brasil lá, que é um evento voltado para homens. Né? E eu fui convidado para falar sobre o relacionamento. Tá. Né? E, assim, como construir um relacionamento de sucesso. E aí, o que eu estou falando para os homens é que eles precisam respeitar as mulheres, né? Como culturalmente a gente não aprendeu. Porque, igual você falou, não tem... né? Lembra uma novela que o cara chegava e falava, vou lhe usar. Não existe isso. Não existe isso. Sim. Então, assim, é necessária a conquista. Então, fogão a lenha você precisa preparar. Você vai colher a lenha, vai preparar a lenha, vai fazer tudo durante o dia, né? E aí, à noite, aí o fogo vai estar aceso, aí vai fazer comida, né? E o homem não, o homem é micro-ondas. 30 segundos, né, já está pronto e acha que vai acontecer. Então, não vai dar, né? A Natália tá falando aqui, cadastrei meu marido. Isso aí, Natália. Cadastra mesmo. Depois, desculpa. Quando a gente vai percebendo, eu quero até deixar um recado para os homens aí. O que está por detrás de um sintoma, por exemplo, de uma mulher que não quer fazer sexo? Talvez ela não quer fazer sexo com você, tá? Porque talvez você não está fazendo o negócio direito. Então, muitos homens, eles não têm paciência de deixar a mulher no ponto, sabe? E tem mulheres também, quero deixar aqui claro, tem mulheres que não conhecem o próprio corpo. Elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem o que elas querem. Então, esse é um exercício que vocês devem fazer juntos. Pode falar na hora do sexo, viu, gente? Pode falar.
Pode falar com o outro, olha, aqui, mais embaixo, mais em cima, tá assim, eu gosto. Pode falar, não tem problema não. Mas também a gente tem que falar que isso é uma questão cultural, onde as mulheres, elas eram ensinadas aí pro casamento como? Minha filha, casa é muito bom, filho é muito bom, cuidar de casa é muito bom, mas tem uma coisa que é o sexo, aguente firme, vai dar certo. Infelizmente, isso foi passando geracionalmente, e apesar desse boom hoje com o anticoncepcional e essa liberdade sexual, muitas mulheres não sabem o que é um orgasmo. Até uma amiga minha, não sei se ela tá aqui, deve estar. Se ela tiver, ela vai saber. Ela perguntou para a irmã dela, se a irmã dela já tinha tido um orgasmo. E a irmã dela respondeu assim: uai, eu não sei. Aí eu brinquei, olha, se você teve um orgasmo, você vai saber que você teve. Mas, infelizmente, a realidade de muitas mulheres é que elas não sabem o que é isso. E os homens não se preocupam. Infelizmente. E aí entra na falta de conversa, né? A mulher precisa se impor nessa área também. Não é se impor, mas pedir, né? Eu acho que é conversado. Eu acho que o combinado não sai caro, né? Sim. E os homens precisam estar atentos a isso, porque as mulheres não são objetos, né? Elas têm os mesmos mecanismos que nós, né? E aí elas podem ter prazer, sim, né? E tem uma questão que eu acho que você é mais preparada para isso, né, do que eu. Mas como a gente está nessa área, a gente sabe, tem muitos anticoncepcionais e alguns medicamentos que tiram a libido também, né? Verdade, verdade. E, então, precisa estar atento a isso também. E tem outras formas, né? Às vezes, se vai usar muito tempo o anticoncepcional, usar DIU, alguma coisa assim, né? Ou conversar com o ginecologista sobre isso também. Algumas medicações antidepressivas também, elas interferem na libido. A questão do Tanto para exercício homem quanto para mulher, né? para homem quanto para mulher. A questão do exercício físico também, porque sexo, pessoal, tem a ver com circulação sanguínea. Então, o próprio exercício físico melhora a atividade sexual, tá? Você não precisa ser uma atleta profissional, mas aquela caminhadinha que você faz ali meia hora por dia. Oi, Fernanda, um beijo. Nota 1000% para você também. Então, todas essas questões fazem diferença, porque o sexo, acho que a gente pode voltar para fazer uma live só sobre isso. O sexo está aqui. O maior e melhor órgão sexual do ser humano é a cabeça. Está na cabeça. Então, se você já entra para uma relação, nossa, isso é uma obrigação, vou fazer porque senão ele vai me deixar, a outra pessoa sente. Eu vou pegar a fala da pessoa que colocou boa vontade. Boa vontade também para fazer sexo, sabe? Tem um livro, tem um autor que ele se chama o Kevin Lehman, eu gosto muito dele. Deixa eu ver se eu acho esse livro dele aqui. Tem um aqui. Não, eu não vou achar, mas é o Kevin Lehman. Ele é um psicólogo americano e ele é cristão, porque eu tenho muito medo, pessoal, porque... Não, mas eu não achei. Eu tenho muito medo, Jonathan, achei. Porque muitos psicólogos, eles apelam para vale tudo. Eu não acredito que vale tudo, não. Eu acredito que o respeito... Esse livro aqui é o direto ao ponto, esse autor. Mas tem um dele que se chama Entre Lençóis. Tem ele em PDF na internet. Leiam esse livro. E leiam esse aqui também. E ele fala bastante sobre essas questões de uma forma que não me constrange. E não, porque eu já vi psicólogos dando conselho. Arrume uma terceira pessoa na relação, então vai contra os meus princípios. Então eu tomo muito cuidado com esses autores que eu leio. E esse aqui eu indico assim, de olho fechado, tá? É o Kevin Lehman. E ele coloca muito isso. Tem uma frase no livro dele que fala assim, sexo tem que ser, sabe, tem que suar, aquela coisa, você tem que tomar banho depois, porque muitas pessoas ainda vão com aquelas coisas, sabe, cheio de frescurinha, e aí não vai funcionar, não vai rolar, sabe, mas tá aqui na cabeça. Quer falar mais alguma coisa sobre, Jonathan? Eu acho que, sim, às vezes vale mais a qualidade do que a quantidade, né? Os homens estão muito preocupados com a quantidade, né? E as mulheres mais preocupadas com a qualidade.
Mas, assim, também não pode ser tão pouca quantidade, né? Eu acho que tem que o Sim, casal entrar num acordo. Eu acho que é igual a gente falou, a iniciativa é tudo, né? sim, O que que eu faço para estimular isso? Então, é muita. É igual você falou, tem assunto aí para uma live inteira, hein? sim. A gente volta depois para falar só disso aqui, tá? A gente marca, volta. Porque tem muita coisa, tá vindo um monte de coisa. Por exemplo, em relação ao que você disse do fogão a lenha, não adianta para o homem tratar mal a mulher o dia todo e à noite querer sexo. Ela pode até fazer, mas ela não vai fazer com boa vontade, ela não vai fazer de coração. Em relação à autoestima, né? A autoestima também interfere bastante no sexo. Se aquela pessoa não se sente à vontade com ela mesma, como que ela vai se doar? A questão do controle. Sexo tem a ver com perder o controle. E muitas pessoas são tão controladoras que elas não se soltam. Então, a gente tem que voltar, né, Jonathan, para falar só disso. É. Item 4. A gente está falando, pessoal, para quem chegou depois, boa noite para quem chegou depois. A gente está falando sobre os desafios do casal e a gente buscou aqui 10 motivos pelos quais o divórcio acontece. E o item 4 é discussões demais e opiniões diferentes. E o que vocês acham sobre isso? Isso interfere muito? É, ah, A Renata. eu tô lendo aqui e acabei não ouvindo o que você falou, mas ela tá falando assim que o autor diz que ele aconselha a fazer sexo todos os dias. Eu também aconselho. Sabe, porque o sexo é a intimidade. Quanto mais intimidade você tem, mais sexo vai querer. Mas o problema é que as pessoas não levam o sexo nesse sentido de intimidade, né? Porque, assim, tem um professor meu, Catito, eu sou fã dele, né? E ele fala, ele uma vez deu uma versão sobre o sexo, e eu gravei isso, eu falei, gente, isso é sensacional. Ele falou assim, que as pessoas tem que fazer sexo no sentido assim, ó, eu quero tanta pessoa, mas eu quero tanta pessoa que eu quero ela dentro de mim. Tá. E aí Deus criou o homem e a mulher com um encaixe perfeito, né? E aí se torna uma só carne. Então precisa ser nesse sentido. Aí Sim. nesse sentido eu aconselho, sexo todo dia. Uhum. E é Volta lá complicado. pro tema e repete. Tá vendo, pessoal? E assim, é tão interessante, eu não sei se vocês percebem. Sexo, nunca se falou tanto sobre sexo, tá tão explícito hoje na internet, mas lugares onde a gente pode falar de forma clara e aberta são poucos, sabe? São poucos os lugares. E quando a gente começa a falar, a gente fica meio assim, receoso, estava todo mundo caladinho. Agora que a Ana Renata se manifestou, mas assim, dá É, falar, fazer várias lives sobre isso. Eu estou fazendo um curso, chama Terapia Sexual Sistêmica, e eu achei bem interessante o que a professora está nos ensinando, falando assim. Às vezes a pessoa fala assim, a gente faz sexo uma vez por semana. E na visão do terapeuta, é a minha visão, é pouco. Eu não tenho que trazer a minha visão. O que é satisfatório para esse casal? Porque talvez, com qualidade, é o que eles conseguem fazer, sabe? Homens que é viciado em sexo virtual, é normal. Valéria, isso é uma questão, tá vendo? Dá uma live só falando disso aqui. E tem casais que fazem sexo 5 vezes por semana, e às vezes na visão do terapeuta, nossa, é muito. Então, o que tem que dar certo é o casal, o que é bom, o que é satisfatório para eles. Sabe? Agora, em relação a sexo virtual, a pornografia já vira pornografia, que é uma aí a deturpação gente do. volta naquele assunto, ó, o compromisso aí, Sim, falta de compromisso. Seria uma né? tremenda falta de compromisso. E A muitos infidelidade, tem um punhado, né? não acham que isso é traição, que sexo virtual, conversa, bate-papo virtual não é traição, mas é considerado como causa de divórcio, tá? Vai para os papéis, vai para os autos, mensagens inbox, tudo isso vai para os autos como prova de uma traição, ainda que seja virtual. Tá, então vamos lá para discussões demais e opiniões diferentes. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falando que, na verdade, o companheiro, no caso o namorado, ele acha melhor ter paz. Eu falei, paz é o que a gente mais quer na vida. E estar num ambiente onde você se sente mal recebido, onde você se sente maltratado, não é legal para ninguém.
que você acha disso, Jonathan? É um assunto, esse é bem polêmico também, né? Eu acho que todos os assuntos é bem polêmico. Mas é o que a gente fala, a comunicação, volta na comunicação aí, né? A gente tá ligado na questão do respeito, né? Saber ouvir o outro e às vezes falar o que é necessário, mas de uma forma respeitosa, né? Para não causar esse conflito aí, porque divergência a gente sempre vai ter, né? Sim, A questão é assim, como que eu processo essa diferença, né? E como que eu lido com essa diferença. E tem um, um- um- é uma grande dica aí é a gente sempre respeitar a opinião diferente um do outro. É o que eu sempre falo. A nossa cultura atualmente tem nos incentivado que a gente não pode aceitar a opinião do outro, né? Que a gente sempre tá certo, certo. Não, acho que não. A gente tem, eu penso isso, você pensa isso. Beleza. E nós vamos fazer o que com isso? Porque pensar diferente, beleza, agora tem que concordar em alguma coisa, né? E aí é que a gente fala, abrir mão, né, de vez em quando para ganhar outras coisas, né? Às vezes, eu falei isso na live passada, escolher ser feliz em vez de ter razão sempre. Aí a pessoa falou, viver em paz, né? Acho que é o melhor. sim. Discussões demais. Eu fico imaginando também o que é esse demais. Eu falei também na outra live, eu vou fazer 20 anos de casada, sabe? A gente teve discussões, sim, em alguns momentos a gente não concordou em algumas questões, eu acho que isso é absolutamente normal, mas eu acredito que um ambiente com muita briga e com muita raiva e grito é ruim pra gente, é ruim para os filhos. Mulheres são muito agressivas com palavras, homens também. Inclusive, isso dá uma ideia de que pode haver briga física, violência física. Uma pessoa colocou, Ana Renata. Renata, nós mulheres temos uma pequena dificuldade em nos manter caladas e falar só na hora certa, mas acho que a mulher cede mais. Sim, pode ser. Eu acredito que a mulher, de novo, gente, eu não tô pegando no pé das mulheres. Quando a gente fala uma coisa, não precisa da gente ficar repetindo toda hora, que é uma coisa feia que eu fazia, que eu tô tentando parar, e na verdade tô tentando não, estou parando. Meu marido, quem conhece ele, sabe que ele é extremamente esquecido, muito. E às vezes eu falava assim, você tem que me buscar tal hora, tal, passava um pouco e eu falava, você tem que me buscar tal hora de novo, sabe? Nem era falando isso aqui, brigando. Aí um dia ele falou assim, mas de novo? Aí eu fiquei meio com vergonha, mas eu não deixei passar. Mas eu fiquei com vergonha mesmo, foi no dia que o meu filho mais velho, o Mateuzinho, ele falou, mãe, mas você tá falando isso de novo. Isso tem mais ou menos uns 2 anos. Aí eu parei para pensar que realmente eu estava sendo repetitiva. Isso cansa. Concordo com a Renata plenamente. A gente tem uma dificuldade, a gente tem que saber a hora de parar. Até coloquei um vídeo esses dias engraçado lá de um violeiro lá no meu vídeo, depois vocês vão lá. A gente tem que saber a hora de parar de falar. Apesar de que talvez a gente cede mais, mas a gente passa muita raiva, talvez desnecessário. Concorda, Jonathan? Concordo, né? E assim, não só da parte das mulheres. Eu acho que nós homens precisamos ter mais iniciativa em algumas questões, né? Para a mulher não precisar falar tanto, né? Eu vejo muito isso, que às vezes a mulher tem que falar muito, às vezes, porque o homem não tem iniciativa, né? Então, no caso de esquecer, tudo bem, né? Às vezes tem que lembrar. Mas assim, tem muito homem que senta no sofá e fica, né, no mundo da lua. A mulher tem que ficar falando, 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 falando. Aí ele fala, você está falando demais. Fala, mas por quê? É igual eu falei. Por que não faz da primeira vez? Tá. Né? Tem uma história que é engraçada. Eu gosto muito de história, eu vou gravando ela, depois eu só não lembro quem que é o autor, mas eu gravei. Ele fala que tinha um casal que brigava muito, né? E a mulher foi procurar o padre, né? E o padre, a gente tá brigando muito. Eu falei, como que é isso? Não, toda vez que ele chega do serviço, eu vou falar com ele e a gente começa a brigar. Aí o padre falou assim, então toda vez que ele chegar do serviço, você vai pegar um copo de água e vai beber a água. Não fala nada, só enche a boca de água e fica de boca cheia.
E aí ela passou uma semana, no outro domingo ela voltou na missa. E eu, padre, e aí, como foi? Padre, mas foi muito bom. Nós paramos de brigar. O que é o segredo? O segredo é você ficar calada quando ele chega do serviço. Né? Então é muito isso. Precisa, às vezes, ter esse bom senso. Fernando tá aqui. Ajuda os homens, Jonathan. Você não tá ajudando não, né, Jonathan? E tem uma outra Manda história. dica aí, Fernando, que o negócio tá fácil, não. Fernando, vai casar daqui uns dias, vai aprendendo aí, viu? Oi, Desinara, tudo bem? Boa noite. Tem uma questão também, Jonathan, uma historinha assim. O homem vira para a mulher e fala assim: pode ficar tranquila, que eu vou trocar a torneira da pia. Não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses, sabe? Você já vi. Nossa, e realmente a gente precisa dessa questão de tá lembrando, às vezes, mas a gente tem que ter um limite. Às vezes é beber água mesmo, viu, Desinara? Beber muita água faz bem pra saúde, Deise. Sim, faz bem. Jonathan, nosso tempo está terminando, viu? O que a gente Já tá faz? acabando? Já está acabando, a gente tem só mais uns 5 minutos no máximo. Vamos falar sobre a infidelidade e a gente volta um outro dia com os outros itens? O que você acha? Pode ser. Tá. E o item número 5, em relação à causa de divórcio, é a infidelidade, que, na minha opinião, também cabe uma live para falar só sobre infidelidade. O que você acha disso, Jonathan? Também acho, é um tema muito. Tem muitos itens, né, pra gente falar. Igual você falou, existe muitas divergências aí no que é traição. Acho que assim, cada um tem uma visão sobre o que é a fidelidade, né? E acho que é uma coisa que precisa ser alinhada também no namoro, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não acho que é tão grave assim. Eu já vi muito a pessoa falar isso. Né? E aí a gente precisa alinhar isso. Então, assim, acho que é um assunto que a gente pode segurar aí para uma live. Sim, sim. Em relação à infidelidade, é complicado, porque como eu estou falando, às vezes as pessoas acham que simplesmente tá conversando ali no bate-papo, no WhatsApp, não é infidelidade, mas para a mulher, sexo, amor tem a ver com conexão. Não sei se vocês vão concordar comigo aí, meninas, mas é muito mais importante do que muitas coisas é o amor, é o carinho, esse cuidado. E quando a gente sente que a gente não está sendo mais o alvo desse amor, que outra pessoa está recebendo isso, mesmo que seja virtualmente, é de partir o nosso coração, sabe? Então, esse é um tema, muitos aqui dariam uma live só disso. Que você concorda, Zi? Não é verdade? O que você acha, Jonathan? Eu concordo, acho que quando a gente perde a prioridade, né, no relacionamento, aí as coisas vão ficar. Aí tem muita gente que fala, ciúme, é muito ciúme, mas às vezes é porque perde a prioridade. Sim. A gente precisa ser prioridade e acho que tem uma pessoa aqui, alguma coisa elétrica, que eu não sei o nome, elétrica, antielétrica, que é alguma coisa, falou que precisa ter um equilíbrio. E realmente, casamento é um equilíbrio, né? De ambas as partes, procurar conversar, comunicar, né? O que a gente tem falado desde o início, porque a infidelidade começa por aí, né? Eu sinto carência de alguma coisa e aí eu procuro alguém para suprir essa carência. E aí a gente precisa conversar sobre isso. Sim. Até voltando na questão da comunicação, vou perguntar para vocês aqui o que a gente mais fazia no início de um namoro? Conversava sobre tudo. Até brinco, né? Eu tenho uma pirraça de namoradinho novo no telefone, né? Desligar, não, bem, desliga você. Fica 20 minutos, não, eu te amo. Eu te amo mais, eu te amo mais. Depois, quando se casa, simplesmente para de conversar, que foi a nossa introdução aqui. Não existe um motivo, uma causa óbvia, mas se a gente for olhar, talvez o início de tudo isso, monotonia, falta de compromisso, problemas na intimidade, discussões demais e a infidelidade, a primeira causa é a falta de comunicação. São problemas de comunicação, não é, Jonathan? Acho que vai ficando mais claro. Muito, muito.
Eu até anotei umas dicas aqui, né? E eu queria passar para o pessoal, já que a gente está acabando, Estamos né? Que acabando. é estabelecer essa comunicação. Falar do que incomoda a gente, né? E para tudo tem uma forma gentil de falar isso, né? Não precisa ser agressivo, não precisa xingar, não precisa falar nada, precisa ser gentil, né? Ter iniciativa, às vezes perdoar alguma coisa que foi falado, né? É aquela questão, prefira ser feliz a estar certo, a sempre estar certo, né? Sim. Respeitar, não ofender, né? O que você falou, às vezes jogar na cara, o que passou, passou, se você perdoou, né? Então não cobra a dívida, né? Não fica ameaçando de ir embora. Hoje tem uma coisa, se você dizer eu vou embora, vou separar de você, né? Principalmente para quem tem filhos, isso é terrível, porque os filhos sofrem muito com essa questão da ruptura, né? E às vezes expressar mais o sentimento, tanto para homem quanto para mulher. A gente precisa expressar os nossos sentimentos muito. A comunicação é tudo no relacionamento. Sim. A Ana tá falando aqui que namorava 2 horas, batendo mau papo, depois quando o esposo ia embora, ligava um pro outro e conversava mais 1 hora. E depois, de É repente, assim. para de conversar. Geralmente, Hoje é como assim, você liga, o que você quer? de novo, dá sossego, nem cumprimento. Que? Você não fazia isso no namoro, não. E até falando Verdade. sobre fidelidade, como que começa? A pessoa, gente, ela não vai pra cama com outra assim, de repente bater o olho, não. Começa aqui. Você tá bonita, talvez a mulher tenha um tempão que ela não ouve nenhum elogio e mexe. Mulher é conquistada realmente aqui, no ouvido, tá? Por isso que tem uns homens aí, a gente olha e fala assim, gente, mas que homem feio. Você não tem uma razão, mas deve ser bom de lábia. Com certeza, pode prestar atenção. O cara sabe conversar. Jonathan, vamos começar a despedir então aqui? Deve estar, porque o Instagram é assim, pessoal, deu 1 hora de live, 15 segundos, eles mandam a gente, Corta. eles desligam. Eu quero agradecer de novo, viu, Jonathan, pela parceria. A gente vai marcar uma outra live para voltar aqui. Ficaram 5 motivos ainda sem falar, Jonathan? Não, a gente marca outra, vamos falar depois. Tá bom. Pessoal, eu vou ler amanhã todos os recadinhos. Tem uma pessoa que colocou aqui, prioridade no emprego. A gente vai falar disso aqui, viu? Então eu vou ler todos os recadinhos e na próxima live a gente vem falando dos outros 5 motivos dos divórcios e das opiniões de vocês, das perguntas. Pode mandar também pra gente, tanto no Famílias para um Mundo Melhor, quanto aqui no Conversa de Família, que a gente faz questão de atender vocês da melhor maneira possível, viu? Quer falar tchau, Jonathan? Quero. Obrigado, Fabíola, pela parceria. Eu já te falei, você tá me encorajando a vir para os vídeos, né? E mandar um abraço para todo mundo aí. A Zilegal aí é uma prima minha de São Paulo, né? Tem um pessoal daqui de Uberaba também que está assistindo, né? Agradecer todo mundo aí pela participação. E como a Fabíola disse, né? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisarem, a gente está online diariamente. Né? Sim. E a gente pode estar aí fazendo atendimento online, fazendo, né, presencial. Então, Sim. Vamos que vamos. Olha, então tem o congresso também, né, Jonathan? Deixa o recado do congresso online. Congresso online, as inscrições estão abertas, né? Vai ser do dia 11 ao dia 17 de junho. Né? Nós já temos mais de 10 mil pessoas inscritas. Legal. Né? É um congresso totalmente online e gratuito. Ele é voltado para o público masculino, mas as mulheres podem participar. Tá? É um congresso para autocontrole em todas as áreas da nossa vida. Então Sim. Vai ser palestras pequenas, palestras maiores, aí depende o palestrante, né? Então vai ser aí, a minha é voltada como construir um relacionamento de sucesso. Vamos lá, meninas, vamos participar também, viu? Jonathan, você vai tentar subir para o YouTube? Eu vou baixar agora e subo lá para a página Famílias para o Mundo Melhor. Tá bom. Pessoal, fica disponível aqui 24 horas, manda para os seus amigos, tem um botãozinho que tem como você mandar para essas pessoas assistirem a live. Olha, o meu boa noite para todos vocês que ficaram, que entraram um pouquinho, que vão entrar depois. Um beijão no coração. Jonathan, muito obrigada e até depois. Olha lá, 27 segundos restantes. Isso, não esquece do Dia dos Namorados, gente. Aproveita o Dia dos Namorados. Tá bom. E o dia que a gente voltar aqui, eu vou mandando um aviso para vocês, tá? Tchau, boa noite. Boa noite.